Vocês comentaram muito em todas as reviews de Dragon Ball. Algumas coisas concordando, outras coisas discordando, mas muitos de vocês trouxeram comentários pra acrescentar. Então eu decidi fazer um vídeo aqui dessa série, respondendo aos comentários das reviews de Dragon Ball. Eu tentei juntar a maior parte dos comentários que eu achei interessante ou que trouxesse alguma coisa pra nossa discussão, e podem ter certeza, vão ter mais vídeos como esse. E não se preocupem, não importa se vocês comentaram na primeira review ou na última review, eu vou sempre estar lendo os comentários para fazer esses vídeos aqui. Esses daqui são os comentários que eu achei que valeriam a pena acrescentar alguma coisa de todos os vídeos que saíram até agora, ou seja, até o filme do Cooler. E falando no filme do Cooler, começando com o comentário do Luizito XDXD. Tu disse que as músicas desse filme são fracas, mas eu discordo muito. Algumas das trilhas sonoras mais icônicas de Dragon Ball vêm desse filme, minhas favoritas sendo The Three Hatchmen, Attack, não sei se é assim que fala, e Raya, Dragon Detected. Honestamente, eu não sabia que essas trilhas tinham sido compostas pro filme. Eu também não sei porque que eu não gostei tanto delas quando eu assisti o filme e fiz a review. Eu até fui conferir se não tava ouvindo a versão americana, porque pra quem não sabe, por algum motivo, a versão americana desse filme tem a trilha sonora mudada, tipo pra um rock bem genericão mesmo. Mas essas músicas são sim muito boas e talvez quando eu vi tenha achado que elas estavam sendo reutilizadas e não necessariamente tivessem sido compostas pro filme. Não sei. Eu acho que na hora que eu vi não impactou tanto. Eu acho que isso fez sentido pra mim quando eu fiz a review, então eu vou continuar com a minha opinião. Enfim, o Luizito aí representando todo mundo que ama a trilha sonora desse filme e eu acho que mais gente gosta, com toda certeza. O próximo comentário é do Matheus Games 498. Talvez a explicação seja o seguinte: o filme se passa após o arco do Mecha Freeza e o Cooler está longe. As informações que recebeu do exército do Freeza eram escassas e tinha morrido ou não, já que a nave foi destruída pelo Trunks. Então, esse filme, se fosse canônico, ele se passaria depois do arco do Mecha Freeza, dentro dos 3 anos de time skip. Essa justificativa de fato funcionaria. E é exatamente o que eu falei no vídeo. Seria bem possível que esse filme realmente fosse encaixado dentro do cânone, sem nenhum tipo de problema. Mas, só de assistir o filme, a gente já vê que eles realmente não tinham acesso às informações do que estava sendo feito pelo Toriyama. De novo, não é culpa da Toei e não é necessariamente culpa do filme. É simplesmente pela época que ele foi planejado. Principalmente porque o Goku não se transforma em Super Saiyajin tão rápido nesse filme. Parece ter uma espécie de dificuldade. Ou pelo menos ele tenta lutar muito antes de se transformar em Super Saiyajin, mesmo que seja contra o irmão do Freeza. Parece que eles estavam muito jogando nessa zona cinza de será que o Goku já teria controle ou não? Além de alguns elementos menores, como por exemplo a presença do rabo do Gohan e a ausência, por exemplo, do teletransporte também. Quando o filme saiu, se eu não tô enganado, eles ainda estavam chegando na luta do Trunks. Ou seja, quando o filme começou a ser produzido, o mangá não estava nem perto dessa parte, provavelmente. Além do que, eles queriam replicar um pouco o arco do Freeza, que já é bem padrão dos filmes de Dragon Ball. Daria pra esse filme super se encaixar na cronologia mesmo. E falando em recriar o arco do Freeza, o Pedro Oliveira, 6007, comentou o seguinte: esse padrão já acontecia desde o filme de Dragon Ball clássico. É como se os filmes contassem a história que estão fora do cânone, a linha temporal dos filmes é outra. Ele estava se referindo exatamente a esse negócio dos filmes recriarem os arcos de Dragon Ball. Isso não é algo exclusivo de Dragon Ball. A gente pode até citar filmes mais recentes, como por exemplo o filme de Black Clover ou de Boku no Hero, que meio que são arcos específicos do mangá, só que readaptados e reimaginados. Eu não sei se o Dragon Ball que criou esse padrão, mas eu sei que é um padrão bem forte dentro da indústria, principalmente quando se trata de anime shonens. Como a gente pode ver aqui no filme do Cooler, existem sim tentativas de encaixar certas coisas no cânone que muitas vezes são desconsideradas. Então é como se esses filmes estivessem dentro do cânone até não estar mais, mas isso é um assunto um pouco mais complicado para outro vídeo, e se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre essa questão de cânones em filmes, em mangás, etc., digam aí nos comentários. Bem, e falando sobre os filmes de Dragon Ball clássico, o Victor Navarro 9596 perguntou o seguinte: aí Nemo, depois que terminar os filmes do Z, que tal você falar dos filmes do clássico ou falar do anime do clássico dividido em cada parte, uma saga, um vídeo? Cara, essa ideia é muito bacana. Ela tem alguns problemas que a gente pode tentar contornar, como por exemplo, é muito mais difícil eu fazer vídeo review assim de anime. Eu já tomo copyright quando eu faço review de filme, só que review de anime, cara, eles tendem a derrubar mesmo. Por algum motivo, eu acho que questão de direitos autorais, os filmes até ficam no YouTube. Inclusive, você consegue achar alguns filmes de Dragon Ball no YouTube. É por isso que eu tô fazendo dos filmes exatamente, porque eu realmente queria fazer um pouco mais dos animes e tudo mais. Só que é muito difícil colocar cena de anime que foi transmitido na TV no YouTube por causa disso. Filme tem essa zona cinza
coisa esquisita e acaba funcionando. Mas sobre os filmes de Dragon Ball clássico, é quase certo que se essa série continuar dando certo, eu vou fazer. Agora, sobre os arcos, eu acho que eu teria que me organizar bem melhor para fazer um vídeo de cada arco, mas esse seria meu sonho, cara. Outro comentário do Luizito que eu peguei aqui sobre o filme do Cooler é que ele disse que os visuais do filme são lindos demais. E eu quis fazer um acréscimo aqui. Talvez eu tenha pegado um pouco pesado com o filme do Cooler e a animação dele. Eu tinha acabado de assistir o filme do Slug e eu tava com isso na cabeça. Realmente os visuais do filme do Cooler são mais condizentes com as cores de Dragon Ball. Por consequência, o filme é mais bonito, mesmo que ele tenha a animação pior. E quando eu tava editando isso, eu fiquei com puta peso na consciência, porque aquela luta do Piccolo na floresta, cara, aquilo é muito bonito, aquilo é muito maneiro de ver. Então realmente, o filme tenta caprichar no visual e nas coreografias para escapar da ideia do baixo orçamento. Revendo, talvez o filme do Cooler merecesse um 7. Apesar de que a animação é realmente muito pior em comparação ao filme do Slug, parecendo um filme meio atrasado mesmo. Mas não sei, talvez eu repense um pouco sobre a nota do filme do Cooler. É um filme bem legal, na verdade, e quanto mais eu penso sobre ele, mais ele cresce na minha memória, apesar de não ser tão bom assim de assistir. E por último, eu peguei um comentário do Jojolandia BR, inclusive um abraço aí pro Marmota, Marcos Mota, que é o apresentador. Tamo junto, amigo, valeu aí pelo comentário. Esse comentário foi referente lá ao primeiro filme, o filme do Garlic Jr., onde eu falei um pouco mal do filme e ele acabou comentando o seguinte: mas o filme é rapidinho, né? Sendo uns 40 minutos, deve ser legal, pô. Deu até vontade de assistir. E de fato, Marcos, o filme é muito legal. E eu queria pegar esse comentário pra falar sobre isso. Gente, eu tô fazendo um review dos filmes. E por mais que às vezes eu seja crítico e ácido, eu sempre tento deixar claro que boa parte dessas minhas críticas são ignoráveis. Os filmes, em geral, têm uma experiência bem positiva. E óbvio que se você for criança, você vai curtir bastante. E se você for fã de Dragon Ball, também é uma experiência bem legal. Então, tipo, quem gosta desses filmes, não fica ofendido com as notas que eu dou por aqui, porque essa é só minha opinião, tá ligado? E no final, eu sou muito fã de Dragon Ball também, e já gostei e gosto, de certa forma, de todos esses filmes também, porque a maioria deles eu já vi. Eu só tô tentando dar uma maturidade mais crítica às minhas memórias sobre eles, sabe? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo comentários. É um estilo de vídeo mais rápido de fazer. Eu espero que seja, na verdade. E eu espero que essa gravação tenha dado certo como um todo. Se vocês ainda não viram as reviews, eu recomendo vocês estarem vendo. E eu queria muito agradecer aos membros, porque sem eles esse vídeo não estaria sendo possível. E os próximos vídeos em questão não estariam sendo possíveis também sem eles. Então muito obrigado ao Kevin, ao Gasolina Full, ao Kazuchi, ao Cristiano Cruz, ao Adriano, ao Toxic e ao terceiro lugar por serem membros do YouTube, e ao Pedro Marinato, Wenderson Gabriel e Caio Victor por estarem apoiando no Apoia-se. Se vocês gostam do meu conteúdo, deem uma olhadinha tanto na aba de membros quanto no Apoia-se. Tamo junto, gente. Muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!